Oi, gente, o nosso grupo vai falar sobre megacolo congênito. E para falar sobre megacolo congênito, é importante a gente falar sobre a formação do intestino primitivo. Bom, o intestino primitivo ele se forma durante a quarta semana do desenvolvimento embrionário, com a incorporação da parte dorsal da vesícula umbilical, que é o saco vitelino. Esse intestino é dividido em três partes: anterior, médio e posterior. E nesse trabalho a gente vai abordar sobre a formação principalmente do intestino médio e posterior, que é onde é cometido o megacolo congênito. O intestino médio se alonga primeiramente na vesícula umbilical e sofre uma herniação umbilical fisiológica durante a sexta semana. A alça do intestino médio, em forma de U, é suspensa a partir da parede abdominal dorsal pelo mesogástrio dorsal. Ainda no cordão umbilical, essa alça vai sofrer um giro de 90 graus no sentido anti-horário ao redor do eixo da artéria que o supre, que é a artéria mesentérica superior. Durante a rotação, a porção cranial se alonga e forma as alças intestinais. A parte cranial das alças intestinais, que formarão o intestino delgado, retornam primeiro. Quando o intestino grosso retorna à parte caudal, ele sofre também uma rotação de 180 graus no sentido anti-horário. Os derivados do intestino médio são intestino delgado, incluindo o duodeno distal, o seco, o apêndice, o colo ascendente e a metade direita do colo transverso. A partir do intestino posterior, serão derivados principalmente o terço esquerdo da metade do colo transverso, o colo descendente e sigmoide, o reto e a parte superior do canal anal. Todos eles são supridos pela artéria mesentérica inferior. Além disso, para que haja uma adequada peristalse, é fundamental a presença de gânglios nervosos originados de células ganglionares autônomas advindos da crista neural. Bom, essa é a representação de um intestino normal. Aqui nós representamos o seco, o apêndice vermiforme, o colo ascendente, colo transverso, colo descendente, sigmoide e reto. Aqui são os gânglios que nós iremos abordar durante nossa explicação sobre megacolo. Agora nós vamos representar a peristalse normal do intestino grosso, coordenada pelas células da crista neural que originam os gânglios ao longo desse intestino. Primeiramente, o bolo alimentar sai do intestino delgado, entra no seco e percorre todo o intestino grosso até chegar ao reto. No caso do megacolo congênito, vai haver a ausência das células ganglionares, que é a aganglionose, em uma extensão do intestino distal. Ela é causada por uma falha de migração crânio-caudal da crista neural do nervo vago, tratando-se, pois, de uma neurocristopatia, hoje considerada associada à deleção do braço longo do cromossomo 10. Além disso, como característica intrínseca, vai haver ausência de neurônios intramurais dos plexos nervosos parasimpáticos, que vai afetar principalmente os segmentos mais distais do intestino grosso. Os sinais dessa doença são a distensão abdominal após o nascimento, vômitos e retardo de mais de 48 horas na passagem do mecônio, que é a primeira evacuação do recém-nascido. Além da incidência familiar, fatores relativos, como outras anomalias congênitas, podem ser associadas ao megacolo. Se não tratada, ela pode culminar na morte, quase sempre associada a enterocolites graves. O tratamento é cirúrgico, a partir da retirada do segmento denervado. O termo megacolo designa dilatação e alongamento do intestino grosso, devido a alterações da inervação intrínseca dessa víscera, como consequentes distúrbios morfológicos e funcionais. Assim, há uma malformação do sistema nervoso entérico. E essa ausência de células nervosas nos plexos ganglionares, tanto submucoso quanto intramural, vai ser chamada de etiopatogenia. Como consequências, há uma desarmonia funcional
no segmento denervado, de tal forma que isso vai dificultar e mesmo impedir o trânsito das fezes. A parte aganglionar não conseguirá, então, promover os movimentos peristálticos. Assim, o segmento proximal sofrerá uma dilatação entérica devido a esse acúmulo das fezes, que não conseguiram mais se movimentar no segmento distal, pois não havia estímulo para tal ação, pela ausência da inervação vagal parasimpática. Essa doença vai comprometer 4 vezes mais os meninos que as meninas. Pop, damn, focus. Oi, gente, o nosso grupo vai falar sobre megacolo congênito. E antes... Oi, gente, a gente vai falar sobre... Não. Agora representaremos a peristalse normal do intestino grosso. O bolo alimentar sai do intestino delgado, entra no seco, passa ao longo do intestino grosso, até finalmente chegar ao colo sigmoide reto.